Olá, esse é um trabalho para o PCC de Filosofia da Universidade Estácio de Sá, para o curso de Artes Visuais. Essa é uma entrevista com a professora Marcela Matsushima, e a gente vai falar sobre as etapas da educação, né, da docente, o que levou a Marcela, né, à sala de aula, quais os filósofos, enfim, as inspirações dela para trabalhar, né, o que ela aplica na sala de aula dela, principalmente com essa conduta toda teórica por trás. Eu sou Daniele Paiva, sou fotógrafa e estudante do curso de Artes Visuais. Marcela, então, Oi. como você começou? Por que você escolheu? Qual é a sua formação? Eu fiz História na UF, entrei em 98 e fiz também mestrado e doutorado depois da graduação. E, por fim, eu decidi que eu queria ser professora mesmo tendo doutorado, eu decidi ser professora de ensino fundamental. E eu dou aula de História no município do Rio de Janeiro. E qual é o papel do professor, né, do docente, assim, na formação do aluno? Eu acho que, assim, infelizmente, cada vez mais o professor tem um papel maior na formação do aluno, né? Porque as famílias estão cada vez mais desestruturadas, com menos formação, né? Se a gente pensar que são gerações que vão tendo filhos, e no meu caso, como trabalho com escola pública, são gerações que já vêm de escola pública, né? Então, assim, vão tendo formação cada vez pior ao longo dos anos, né? Por causa de cortes em financiamentos de educação, em verbas para educação e tudo. Então, assim, cada vez mais as crianças chegam na escola vindo de famílias, infelizmente, com menor grau de formação, né? E isso não é uma coisa que influencia só na parte disciplinar, né, em termos de matéria. Isso influencia também na visão de mundo, na forma de se portar, no compromisso com a escola. Então, o professor acaba tendo que ter todo um olhar, né, e dar um suporte muito além, por exemplo, da minha matéria, que é História. As funções do professor é ajudar o aluno a se organizar. Isso é todo um contexto que, para um aluno de hoje, falha, e a gente sente isso na escola, né? E, de uma forma ou de outra, a gente vai ter que dar conta disso. Quais são as principais reflexões acerca do aluno que um professor não pode nunca esquecer? Olha, eu acho que assim, o que a gente não pode esquecer é que ele tem uma situação específica de vida que não é igual à minha. Assim, quando eu entrei no município, no meu primeiro ano, eu passava dever de casa, toda a aula. Aí na aula seguinte, o aluno não trouxe, eu brigava, ficava brava, sabe? Falava, mas vocês têm que fazer, vocês não entendem a importância. Eu explicava a importância do dever, não sei o quê. Depois de um tempo, é que eu fui me tocando de que, assim, o que tem na minha casa, que é uma mesa para eu me sentar, né? O que tinha na minha casa quando eu era aluna, um lugar para eu sentar, para eu estudar com silêncio. Na casa do meu aluno, não tem. Muitas vezes, no meu caso, como escola pública, eles moram todos em um cômodo. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse olhar, né? E entender que o aluno não é igual a mim. E também, não só na hora da cobrança, mas também na hora das explicações, né? Porque, assim, não adianta eu dizer para o meu aluno assim, sei lá, dar um exemplo. Imagina que você ganha de mesada R$ 100. E aí você, por mês, gasta só 70. Então, você vai guardar R$ 30. Não tem mesada, entendeu? É outra realidade. Então, assim, todos os exemplos que eu dou, eu procuro pensar qual é a realidade dele, para não ser nem um exemplo que para ele soe ofensivo e nem que ele simplesmente não vai entender nada do que eu estou querendo dizer, entendeu? Não vai conseguir relacionar as coisas que eu estou falando, né? E quais são os pensadores que te ajudaram a compreender as condições do sujeito da educação? Então, eu acho que assim, o principal pensador é o Paulo Freire, né? Inclusive nesse aspecto, né? De você considerar a realidade do aluno. Isso, para mim,
é o ponto básico assim do Paulo Freire, entender a realidade do outro, né? Ter essa empatia, eu acho. E um outro pensador que eu gosto muito é o Vygotsky, quando ele fala da zona de desenvolvimento proximal, que é o quê? É o que a gente vê em casa com um filho mais novo, um filho mais velho, por exemplo, que o mais novo sempre parece mais esperto. Por quê? Porque ele tem um mais velho que ele que puxa, né? Então, assim, isso acontece em sala de aula também. Se você vai falar, vamos fazer um trabalho, aí um aluno está com muita dificuldade, você chega para o outro, que é mais espertinho, fala: olha só, ajuda o fulano, senta do lado dele, dá uma ajuda, vê se você consegue explicar. Porque até por uma questão de linguagem, eles vão se entender muito melhor, e o que está mais à frente puxa o outro, né? Que essa um dos pontos da teoria do Vygotsky, né? Da zona de desenvolvimento proximal. Então, você vai aproximar a zona de desenvolvimento de um com a zona de desenvolvimento do outro para dar uma puxadinha no que ficou um pouquinho mais para trás. Como acontecem as relações interpessoais na sua sala de aula? Eu prezo pelo respeito na minha sala de aula. Eu exijo ser respeitada do mesmo jeito que eu respeito o meu aluno. Toda pessoa precisa ser respeitada. Não adianta eu chegar lá botando banca de eu sou a professora, me respeite, Essa né? hierarquia, né? Numa hierarquia e eu desrespeitar meu aluno, que eu só vou comprar briga, não vou conseguir nada além disso. Então, assim, eu acho que essas relações interpessoais na sala de aula, elas passam muito por respeito, carinho, afeto, e tudo fica mais fácil, né? Se o aluno sente que eu estou ali, às vezes até brigando, porque eu sou meio brigona, mas assim, eu estou brigando porque eu gosto dele, né? Porque eu quero que ele melhore, pô, o aluno já se abre de uma outra forma. Sim, eu tenho alunos que foram meus alunos há 10 anos atrás e que são meus amigos até hoje. Que a gente conversa, troca ideia, eles voltam para visitar a gente na escola. A gente tem uma troca muito legal, assim, eu gosto muito. Muito obrigada, Marcela, então, por essa entrevista. Obrigada a você, Dani.